gente, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel, e este é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias de Israel com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E neste Expresso a gente vai falar sobre talvez a maior crise política interna que esse governo de coalizão está passando, né, do governo Bennett e Yair Lapid, com a saída, causada pela saída da parlamentar de extrema-direita, da Idit Silman, que é do mesmo partido do Bennett, né, Dani? Ela saiu da coalizão e agora o governo está com 60 assentos contra 60 assentos da oposição no parlamento, né? Então, Daniela, você pode explicar um pouquinho o que isso representa, quais são os riscos dessa saída para o governo? Olha, eu vou tentar. É muito, muito, muito complicado. Qualquer pessoa que fale assim, não, é fácil, é assim, que pode esquecer. Hoje, desde que foi anunciado, que foi na madrugada, no começo da manhã da quarta-feira, os analistas e jornalistas e advogados, e um montão de gente está tentando explicar para o público e para os próprios parlamentares e políticos o que pode acontecer, o que está acontecendo, como chegamos a esse ponto, né? O que acontece é o seguinte, tentando explicar um pouco melhor, essa coalizão que existe hoje, de maio do ano passado, que é uma coalizão que não tem nenhum ano, né? Mas ela estava mais ou menos funcionando, né? Uma coalizão, inclusive o próprio primeiro-ministro atual, que é o Naftali Bennett, do partido de extrema-direita Iemina, ele explicava que, com orgulho, que era uma coalizão diferente, de pessoas diversas, de partidos diversos, são 7 partidos completamente diferentes, desde esquerda até super-direita, né? Desde a extrema-esquerda, que é o Meretz, da onde vem o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, até a extrema-direita, de onde vem o próprio primeiro-ministro, Naftali Bennett, passando por vários partidos de centro, de direita, de esquerda, Partido Trabalhista, e sem contar com um partido árabe, pela primeira vez, um partido árabe que participa, o RAM, que participa de fora, né? Quer dizer, ele não é... Ele apoia, né? Ele apoia, ele vota junto com o governo, mas ele não faz parte da coalizão, né? Então, as pessoas achavam, não vai funcionar, esse governo coxa de retalhos não vai funcionar. Mas funcionou, pelo menos durante algum tempo, o que para Israel, né, quase um ano, o que para Israel é 11 meses já, quase um ano, o que para Israel é um super tempo, né? Pensa que a gente passou 2 anos antes dessa coalizão, com 4 eleições em 2 anos, uma eleição a cada 6 meses, em média, né? Quer dizer, então, a instabilidade política israelense me lembra até um pouco a estabilidade na Itália, em países que você nunca sabe quem é o primeiro-ministro, quem é o presidente, está sempre tendo eleição. Então, Israel meio que está passando por uma instabilidade política muito, muito grande, depois de 12 anos com o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que, na verdade, foi quem meio que criou essa instabilidade na tentativa de se manter no poder, né? Ele ficava chamando novas eleições, convocando novas eleições, sempre com a tentativa de conseguir 61 cadeiras no parlamento, que é 61%, né? 51% do parlamento é 61 cadeiras. Só que em 4 eleições ele não conseguiu, então ele foi chamando... convocando cada vez mais eleição para conseguir se manter no poder, né? E, no final das contas, esses partidos, esses 7, 8 partidos que se uniram nessa coalizão de agora, eles têm uma coisa em comum só. A única coisa em comum que eles têm a ojeriza o ao ódio Benjamin Netanyahu. contra... Entendeu? É a vontade de que a política israelense continue para frente, não fique o tempo todo no mesmo lugar, dando passos no mesmo lugar, né? E mais uma eleição só para o Netanyahu ser primeiro-ministro de novo, né? Então, eles se uniram com isso como base. O que acontece é que, aos pouquinhos, principalmente as pessoas mais à direita na coalizão, a extrema-direita, inclusive, por ironia, do próprio partido do primeiro-ministro Naftali Bennett, que está se dando muito bem com todo mundo. O Bennett está se dando super bem com todo mundo, de esquerda, de direita, de centro, né? Só que as pessoas do partido dele são os mais rebeldes. Os parlamentares do partido dele começaram a falar, caramba, a gente não quer um governo que toma decisões de esquerda, que toma decisões não religiosas, é um partido não só de extrema-direita, como religioso, né? A gente não quer... quer dizer, aos pouquinhos, essa ojeriza pelo Netanyahu foi caindo um pouco, né? Parece que é aquela coisa, né?
as pessoas vão esquecendo rapidamente, muito rapidamente, é muito fácil você esquecer aquela sensação que você tinha um ano atrás de, meu Deus, que saco esse Netanyahu de novo. Então, os primeiros que estão esquecendo disso são as pessoas, os parlamentares da extrema-direita desse partido Yemina, que é o partido do primeiro-ministro Naftali Bennett. E essa Edith Silma não é a primeira rebelde, não. Já teve um rebelde, um cara chamado Amichai Shikli, um parlamentar, que também já falou, não vou votar em nada relacionado ao governo. Ele continua no partido, ele continua no governo, continua na coalizão, mas ele não vota em nada relacionado, nada que a coalizão mande votar, ele não vota. E a coalizão, que tinha 61 parlamentares votando pela coalizão, ficou com a Mihai Shikli, desculpa, com a Mihai Shikli, a coalizão tinha 62 pessoas, 72 cadeiras votando pelo governo. Agora, sem o Amichai Shikli, ficou 61. E 61 cadeiras é muito estreita, essa coalizão. Qualquer um que vá no banheiro já tem uma votação e perde. Na hora da votação, exatamente. Entendeu? Tipo, viajou para não sei para onde, foi atender no telefone, aí teve uma votação, o governo pode perder e pode não conseguir legislar leis, né? E já aconteceu várias vezes isso. Quer dizer, então, essa coalizão muito estreita é um problema para o governo, que ele tem que estar o tempo todo sabendo quem está lá no plenário votando, que ele pode perder qualquer votação. Então, o primeiro foi esse Amichai Shikli. Tem um outro parlamentar chamado Abir Kara, que é druso, e que também tem demonstrado não muito não sei o quê, começou a dar uns ultimatos, que eu quero isso, eu quero aquilo, então já está meio com a cadeira assim, meio, não sei. Tem um parlamentar chamado Nir Orbach, que é muito de extrema-direita, inclusive ele deveria estar talvez num partido mais extremista ainda, que é um partido mais extrema-direita ainda que tem aqui. Ele é um cara é o mais extrema-direita possível dessa coalizão. E tem qual que é o partido mais extrema-direita depois, além parlamento? do Yemina, tem um partido chamado Força Judaica, que é de um cara fascista, aquele Itamar Ben-Gvir, que é aquele Você falou que ele vai para... que é um cara que esse aí realmente é uma coisa meio racista, fascista. Inclusive, várias vezes ele tentou entrar na Knesset, ele foi barrado pela infraestrutura jurídica do Knesset, que consideravam ele racista, e não pode. Uma pessoa que é racista ou fascista não pode concorrer. Só que ele conseguiu entrar com esse partido dele no Knesset por causa do Benjamin Netanyahu, que incentivou que esse partido fosse recebesse o sinal verde para entrar no Knesset, porque ele queria, obviamente, o partido como apoiador dele. Voltando a falar do partido do Naftali Bennett, o partido do Naftali Bennett são só 7 pessoas no parlamento. É um partido super pequeno, inclusive muita gente, obviamente, da oposição, diz como pode ter um primeiro-ministro de um partido que tem só 7 cadeiras no parlamento. E pensa bem, dessas 7 cadeiras, que é esse Amichai Shikli, já falou, não vota mais. O Abir Kara, o Nir Orbach, já tem mais 2 que já não sei. E tem a Ayelet Shaked, que é uma ministra muito importante, e que ela qualquer momento que ela quiser ir para o Likud, ou quiser ir para um partido de oposição, ela vai ser recebida de braços abertos, e ela tem uma posição muito conservadora, ela não é religiosa, mas ela é muito conservadora nos costumes e em tudo mais, né? E ela, por exemplo, pode a qualquer momento também falar que vou sair. Quer dizer, então quase todos do partido do próprio primeiro-ministro estão rebeldes. Só que ninguém podia imaginar que essa Edith Silman, que é desconhecida, pouca gente sabia o nome dela, ela é nova no parlamento, nunca tinha sido parlamentar. Ela estava ocupando a posição de líder do governo. Ela era líder do governo, mas sem muita... Ela não tinha uma tradição política de parlamentar. É a primeira vez que ela está no parlamento. Ninguém podia imaginar que fosse ela que fosse causar esse terremoto todo. As pessoas podiam imaginar que eram esses outros nomes todos que eu falei, não ela. E por que ela anunciou isso? Né? Agora vem a grande discussão. Ela anunciou isso na quarta-feira de manhã, que ela inclusive mandou uma carta para o partido, dizendo não aguento mais, não posso mais. Né? E a desculpa dela
desculpa das pessoas que assessoram ela, é que ela ficou impressionada, né, ela ficou chocada com uma decisão do ministro da Saúde, que é o Nitzan Horowitz, que é da extrema-esquerda, né, do Meretz, de que durante o Pessach, que é a Páscoa judaica, são 8 dias de feriado, né? Durante a Páscoa judaica, 8 dias é um pouquinho mais, um pouquinho antes, talvez, né? Digamos uns 10 dias, o ministro da Saúde falou: olha, os hospitais não podem procurar na bolsa das pessoas que estão entrando no hospital para ser tratados ou para visitar pessoas que estão no hospital. A segurança da entrada dos hospitais não pode abrir as bolsas das pessoas e procurar se tem comida não kasher dentro da bolsa. Não kasher de Pessach, não kasher normal, né? Porque sabe que o judaísmo tem essa alimentação tradicional, que nem todos os judeus honram, né? Mas os religiosos, sim, que é não comer carne com ovo, com queijo, várias coisas que a gente sabe que é a comida kasher, né? A kosher, o kashrut, que a gente chama, né? Só que durante o feriado da Páscoa, da Páscoa judaica, tem mais coisas que você não pode comer, principalmente farinha normal, farinha de trigo. Você não pode comer nada que tenha glúten, digamos assim, tá? Tipo pão, não pode comer pão, sírio. não pode comer bolo, quer dizer, as pessoas podem comer, na verdade, essas coisas todas feitas por uma farinha especial, que é chamada farinha de matzá, porque matzá é como se fosse o pão de Pessach, né? É o que a gente chama de pão ázimo, é um pão que não fermentou, né? Então, tudo que tem fermento, tudo que tenha sido uma farinha que fermentou, não pode comer. Então, os hospitais costumam, durante Pessach, e olha que tem muita gente no hospital que não é judeu, a minoria árabe, gente que não se importa não com pratica. que não pratica. Então, durante esse feriado de Pessach, né, da Páscoa judaica, as pessoas os seguranças tendem a abrir as bolsas das pessoas e não procurar só se tem arma, se tem alguma coisa errada, procurar se tem algum sanduíche, tem algum bolo, tem alguma coisa que não é kasher para Pessach. E durante muitos anos a esquerda israelense e, enfim, a minoria árabe também falou que é absurdo, a gente pode comer o que a gente quiser, porque esse país é o quê? É uma teocracia? Você não pode entrar num hospital com uma comida que você quer comer? Entendeu? Que coisa é essa? Que absurdo. E esse ano, então, o Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, falou: não pode ter o segurança não pode mais procurar se tem comida não kasher para Pessach, né? Comida que tenha fermento, né? Na bolsa das pessoas. Pronto. Aí essa Edith Silman, parece que ela encontrou, então, a desculpa, né? O que ela precisava para fazer essa ação, né, de sair do partido do primeiro-ministro, o partido Iemina, e avisou, e depois que ela mandou essa carta, ela não atendia o telefone, nem o primeiro-ministro ligava para ela, ela não atendia o telefone. Ela sumiu, até agora meio que sumiu, eu não vi ela falando em lugar nenhum. Então, ela meio que já tinha preparado esse passo, ela já estava mais ou menos preparando a saída dela, por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco, e essa questão da comida, do pão ázimo durante Pessach foi, obviamente, a desculpa. E o que aconteceu, então, nos bastidores? Eu não sei, porque eu não estou na casa dela, mas o que dizem os jornalistas, as pessoas, analistas políticos, que quem está por trás disso imagina, você sabe o nome? Netanyahu. Né? O que ele está tentando? Netanyahu, desde que esse governo foi montado, ele tenta, de todas as maneiras, derrubar esse governo. Né? Ele quer voltar ao poder, ele tem a obsessão pela cadeira de primeiro-ministro, ele quer voltar a ser primeiro-ministro. E não interessa se ele está passando por um julgamento, se ele já tem 80 anos de idade, se ele já tem... Ele quer voltar a ser primeiro-ministro. E pronto, né? Então, ele está tentando, desde que esse governo entrou no poder, vários tipos de procedimentos e falando com... Ele está tentando, na verdade, comer pelas beiradas desse governo para tentar tirar algum parlamentar e diminuir os assentos do governo. Exatamente, chegar a um ponto que não tem mais governo viável, né? Então, ele conseguiu com essa Edith Silman. Ele está tentando há muito tempo com vários parlamentares e com ela parece que deu certo. Talvez por causa justamente desse fato de que ela não é uma política com aquela
espertinha, Ela não é conhecida, não é que uma está há muito raposa tempo, que velha. já passou por muita coisa, né? O que parece que aconteceu é que, primeiro, ela estava recebendo muitas ameaças também de pessoas do Likud, o marido dela estava recebendo ameaças também, inclusive de ser demitido, sei lá o quê. O marido dela estava nervoso, um estresse muito grande. Tudo que esse governo faz, havia um estresse em cima deles, porque essa Idit Silman, né, ela é religiosa, muito, muito religiosa. Eu acho que ela não é Haredit, eu acho que ela não é ultra-ortodoxa, mas ela tem família ultra-ortodoxa. Então, ela é muito, muito, muito religiosa. Talvez ela seja. Ela usa uma coisa na cabeça, quer dizer, ela não mostra o cabelo dela, ou mostra só parte do cabelo, mas, enfim, ela é muito, muito, muito religiosa. Então, o público dela e a família dela, as pessoas em volta dela, estavam já desde o começo falando para ela: esse governo é um governo de esquerda, esse governo é um governo anti-religião, esse governo é um governo que quer do pessoal da extrema esquerda e que não sei o quê, tá? Eu vi que a carta dela falava de que essas atitudes, essa decisão de permitir o fermento nos hospitais feria a identidade A judaica do identidade Estado de Judaica. Israel, né? Já Pois é, atrelando o aqui, Estado de Israel. ao contrário do Brasil, que a discussão é comunista, não é comunista, aqui é assim: você é judeu, você não é judeu. A sua identidade judaica é suficientemente forte ou não é? Né? Então, a questão dela era essa, tipo, não posso dar a minha chancela para um passo desse de poder entrar hametz, né, que eles chamam, hametz é a comida não kasher para Pesach, eles chamam de, né, o judaísmo chama de hametz, né? Então, não posso deixar entrar hametz nos hospitais, não posso deixar entrar não sei o quê. Então, mas provavelmente esse passo dela já era um passo que já estava sendo negociado. Inclusive, o que se diz é que o Netanyahu ofereceu para ela, no futuro, quando o Likud voltar ao poder, que ela seja a ministra da Saúde. Quer dizer, então tem aí todo um processo, Uma uma articulação, negociação, uma né? articulação, estava procurando essa palavra, tem toda uma articulação que já estava acontecendo antes, e provavelmente essa questão do hametz, né, da comida de Pessah, foi uma desculpa. Né? Agora, a grande pergunta é o que vai acontecer, porque o governo agora então tem, como você falou, 60 cadeiras, são 120. Quer dizer, a oposição também não tem 60 cadeiras. A verdade, a oposição tem menos, porque, vou explicar. Existe um partido, que é o Partido Unido Árabe, tá? Que tem 6 cadeiras hoje, que não vota com nenhum dos dois lados. Ele é árabe, ele é contra Israel, contra o governo, contra tudo. Tá? Ele nunca, inclusive, esse Partido Uram, de 4 cadeiras, que se uniu ao governo, apesar de não estar dentro da coalizão, mas vota junto com a coalizão, ele teve que sair do Partido Árabe Unido para poder demonstrar apoio a um governo israelense, porque nenhum partido árabe nunca apoiou um governo israelense. Tá? Então, esse partido com 6 cadeiras, que é o Partido Unido Árabe, ele não apoia nenhum dos lados. Ele é só governo, só contra. Tá? Então, a oposição não tem 60 cadeiras, a oposição tem 54. E o governo tem 60. Mas, mesmo assim, 60 não é o suficiente para você passar várias leis. Né? Quer dizer, eu acho que provavelmente eles contariam com esse Partido Árabe Unido para passar coisas como o orçamento, coisas que não têm muita polêmica, talvez esse governo consiga aprovar. Mas não vai conseguir aprovar nada muito profundo. Se esse governo já, desde o começo, não estava mexendo em questões muito de cerne, de questão com os palestinos, de questão relacionada Assentamentos na assentamento, Cisjordânia. a ultra-ortodoxos no exército, várias questões que são muito polêmicas, são as questões mais polêmicas de Israel. Esse governo não estava tocando muito nessas questões, justamente porque é um governo de partidos de muitas posições. Né? Só que agora, provavelmente, ele vai poder tocar em menos questões ainda, vai conseguir aprovar só coisas muito Básicas. básicas, entendeu? Não vai ser um governo meio como se diz, ele engessado, entendeu? Vai ser um governo meio café com leite. Burocrático, né? Assim. Entendeu? Quer dizer, isso no caso desse governo conseguir sobreviver com 60 cadeiras. A outra possibilidade também é que a saída da Idit Silman faça com que esses outros caras que eu falei dentro do partido Iemina resolvam também entrar na onda. Na E aí o posição. governo fica com 59. Aí já
não dá. Quer dizer, aí já iria ser mais complicado, e provavelmente o Likud, quando voltar o parlamento, que agora está em férias por causa de Pessah, o parlamento só volta daqui a um mês, né? Então, quando voltar o parlamento, talvez o Likud peça para dissolver esse governo, através de uma votação chamada votação de não crença, né? Iemun, quer dizer, eu não acredito mais nesse governo, né? Então, essa votação, a oposição pode o tempo todo sugerir essa votação, e se o governo tiver só 59, o governo vai perder essa votação e vai cair, tá? Então, provavelmente, isso é um dos cenários que provavelmente podem acontecer, que é esse governo cair e a convocação automática de novas eleições. Quer dizer, Israel, novamente, daqui a 4 meses, digamos assim, teria novas eleições, tá? O que é uma confusão, inclusive é muito complicado quem vai ficar como primeiro-ministro nessa transição até as próximas eleições. Pode ser que não seja o Bennett, porque o partido dele vai se É o Yair Lapid? desvanecer, vai ser o Yair Lapid. Inclusive, eu li até um texto hoje de alguém falando que o Yair Lapid tem que agradecer a Edith Silman, porque ele vai conseguir ser primeiro-ministro um pouquinho. Por um tempinho, né? Por alguns meses. 4 meses, até ter 4 meses. Mais do que 4, digamos que caia e peça e convoque novas eleições daqui a um mês. São 3 meses para novas eleições, então ele ficaria 3 meses, mas até sair o resultado da eleição e ter a negociação da coalizão pode durar 1 ou 2 meses. Então, ele ficaria no poder 4 a 5 meses. Que não é tão pouco aqui em Israel, está no poder meio ano, né? Quer dizer, então, é muito complicado, e o que vai acontecer, ninguém sabe. Então, está num momento de instabilidade muito, muito grande política aqui, que tudo pode acontecer. Quer dizer, hoje as pessoas estão apostando como apostam em cavalo de corrida de cavalo. Tipo, o que vai acontecer? Pode ser isso, pode ser aquilo, ninguém sabe. Mas se tivesse essa solução da coalizão atual, o mais provável mesmo seria o Likud pegar o poder de novo, né? Não tem outra bancada, não tem como. Não, esse é o problema. A possibilidade é que vai ter eleição de novo de 6 em 6 meses. Porque o que acontece? Todos os institutos de pesquisa estão fazendo pesquisas, né? Depois do que aconteceu na quarta-feira, estão fazendo pesquisas, e nenhum deles deu para o Likud a possibilidade de formar um governo com maioria. Quer dizer, novamente vai acontecer o que aconteceu durante 2 anos, que é o Likud. Tá bom, o Likud é o maior partido, certamente. Ele vai conseguir 35 cadeiras, 38 cadeiras, mais ou menos esse é o número. Mas, juntando todos os partidos que são que podem fazer coalizão, porque o Netanyahu comprou muita briga, comprou muitos inimigos. Então, todos os partidos que podem fazer coalizão com o Netanyahu são poucos, são partidos de extrema-direita ou ultra-religiosos, tá? E chega a 58, não chega a 61. 58, 60, até talvez 60, 55, depende da pesquisa. E não vai chegar, não consegue nunca chegar a 61, que foi o que aconteceu durante 2 anos. O Netanyahu nunca não consegue chegar a 61 cadeiras. Então, o que vai acontecer é que vai ter eleição, o Likud vai receber a possibilidade de criar uma coalizão, como aconteceu nos últimos 2 anos, né, durante os 2 anos que teve 4 eleições, e durante um mês ele vai ficar negociando, e não vai conseguir chegar a 61 cadeiras, e aí vai ter novas eleições. Bom, gente, então daria para falar muito mais sobre esse assunto, mas a gente vai ficar atento aos outros próximos desdobramentos e vai trazer aqui para o Expresso Israel. E este foi o programa desta semana. Quem quiser assistir pode assistir pelo canal do Instituto Brasil Israel do YouTube ou pelo IGTV do Instagram, @Instituto Brasil Israel. Aproveitem e sigam a gente nas outras redes. No Facebook a página é Instituto Brasil Israel e no Twitter é @ib_br. A gente também tem uma newsletter que vocês podem assinar pelo link da bio do Instagram, e o texto da Daniela sempre a gente publica no site do IB e divulga nas redes sociais também. Obrigada, Dani, pela explicação, e até semana que vem. Obrigada, Isa. Espero que as pessoas não tenham ficado com dor de cabeça. Confusos. Acreditem, se vocês não entenderam nada, os israelenses também. Então, tudo bem.